hoje um pouco sobre gratidão, mas daí nós vamos falar um pouco sobre comparação. E a comparação, meninas, ela vai falar muito sobre a ingratidão que muitas vezes nós temos, porque é uma armadilha do diabo contra a nossa história, contra a nossa vida, e é uma forma que o inimigo usa para nos roubar a atenção, para nos trazer baixa autoestima. Então a comparação é algo que vai estar sempre na nossa história. Até quando criança, né? A criança fica comparando se vai ter o igual o irmão, igual o amiguinho. Então é nato da nossa natureza humana a comparação desde muito pequeno, desde criança. Só que se eu não tiver os olhos mais voltados para a gratidão, a comparação vai me roubar a gratidão do que eu tenho hoje. E o que vai acontecer? Sem eu perceber, eu tô mais no modo ingratidão. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de nós falar um pouquinho sobre gratidão, comparação, tem uma outra coisa que rouba a nossa gratidão, que é a pressa. A pressa de ver as coisas acontecendo, a pressa de colher rápido aquilo que nós estamos plantando. Então, são duas coisas que roubam a gratidão dos nossos lábios. A comparação e a pressa. Eu quero falar sobre esses dois temas porque ele está muito ligado do nosso dia a dia. E a história que eu quero trazer como base bíblica está em Mateus 20. E eu vou tentar ser breve para ler aqui para vocês, tá? Pois o reino dos céus é como um dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã estava passando pela praça e viu por ali uns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo, e eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão, trabalhem com os outros no vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao perceber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles homens trabalhavam apenas 1 hora. E, no entanto, o senhor lhe pagou a mesma quantia que nós que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Vocês não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pega o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar o último trabalhador o mesmo que paguei a vocês. E é contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Irmãs, alguém já conhecia essa história? Olha que legal, a comparação. Que muitas vezes nós, olhando a história do outro, olhando como se fosse um recorte a vida das pessoas e comparando, achamos que Deus não está sendo justo. E essa história é muito legal, porque ela mostra a comparação, como que ela costuma vir
com ciúmes, com ressentimento, porque aqueles homens ficaram ressentidos. Porque aquele senhor contratou eles e falou, vou pagar o que é justo para vocês. Só que passou algumas horas, ele foi, chamou outras pessoas e pagou também o mesmo valor do que os que trabalharam mais 5 horas, e o que trabalharam 1 hora ganhou o mesmo valor. Eles acharam que foi injusto. Só que o Senhor, ele foi justo por quê? Porque ele pagou o combinado. Ele foi gentil por parte dele, ele sentiu de dar igual. Ele quis agir com bondade. Mas aqueles homens achou que foi injusto da parte dele. E aí ele vai lá e rebate. Ele fala, não. Aqueles trabalhadores, eles ficaram tão infelizes, gente, com o que tinha recebido, que até começaram a olhar e ver e falar assim, não compensou a gente ter ficado aqui. Ele começou a olhar para o outro e achar que o que ele tinha recebido foi tão pouco, e ele começou a se diminuir, sendo que, quando foi contratado, o preço justo aquele senhor pagou. Mas quando acontece isso, aqueles homens, eles começam a entrar nessa comparação, é como se a jornada de vida os tirasse o quê? A alegria de receber a bênção, porque ele se achou injusto, sendo que o Senhor não foi justo, ele foi bondoso com os outros que ele contratou por último. Ele não foi injusto. Injusto seria se ele tivesse contratado e pago inferior àquilo que ele tinha combinado. Isso seria injusto. Ele quis agir com bondade com os outros. E acontece, gente, essa história é sensacional. Porque muitas das vezes nós estamos sendo abençoados, mas nós colocamos uma régua da nossa história e da história de outra pessoa e achamos que aquela pessoa, por estar recebendo algo já, e você de repente esperou anos para receber, olha e não consegue desfrutar a bênção que o Senhor já tem te dado. E aí entra nessa comparação, tá? Essa história, ela é muito legal, porque para cada pessoa Deus tem um propósito. Aqui tá claramente dizendo, para cada pessoa Deus tem um propósito, Deus tem um tempo. O tempo de Deus é diferente para cada pessoa. Então, eu olhando essa história, eu falei assim, eu não posso ficar olhando e focando para o caminho que o outro seguiu e recebeu a bênção, e o tanto que ele recebeu, quanto que Deus foi generoso, aquele Senhor foi generoso com ele. Eu não tenho que julgar a generosidade, porque é o que ele fala assim, o dinheiro não é meu? Se eu quero agir hoje com generosidade, que mal tem? Pega o seu dinheiro, que é justo, e tchau. Então a comparação fez aqueles homens não ficarem felizes por aquele senhor ter dado para ele o emprego pago justamente. Então a comparação, ela vai roubando de nós. Ela vai cobiçando muitas vezes aquilo que é do outro. E aquilo que Deus está nos dando, ele acaba sendo o quê? Diminuído. A nossa mente, ela começa a olhar e começa a achar que foi pouco, que o que Deus está fazendo para nós é pouco, porque nós estamos olhando e sempre comparando. Porque a comparação é uma palavra que carrega consigo o peso do quê? De insegurança. O peso do quê? Da frustração. É como se tivesse aquela sensação de infidelidade de Deus com as nossas vidas. E olha como esses homens ficaram. Olha como aquilo era para ser um momento de celebração, porque trabalharam, receberam bonitinho. Não foi mais celebração, foi comparação. Foi frustração. Eles ficaram frustrados, ficaram inseguros, ficaram reclamando, murmurando, sendo que não estava acontecendo nada de anormal. Simplesmente o outro recebeu porque o Senhor quis ser generoso com ele. E eu aprendo aqui que quantas vezes nós nos pegamos comparando a nossa vida com as conquistas das pessoas.
Quantas vezes, gente, a gente olha e fala assim, nós comparamos coisas pequenas do dia a dia, comparamos nossos relacionamentos com os das outras pessoas. E é uma porta tão diabólica que a comparação nos leva a nos sentirmos inferiores, inadequados e desvalorizados. A comparação faz vir sentimentos para nós de total insegurança do cuidado de Deus conosco. Porque a comparação faz com que eu me sinta... Esses homens se sentiam desvalorizados. Olha que engraçado. Como assim? Como assim? Eles fizeram o trabalho bem feito. Eles tinham recebido. Mas na hora de ver o outro e comparar com o outro, talvez se eles não tivessem visto os outros receberem primeiro, eles teriam ficado bem felizes e contentes, falar obrigada por ter nos contratado aqui para esse serviço, estamos muito felizes, o Senhor foi justo conosco. Mas quando ele entra no lugar da comparação, eles se diminuem, eles se sentem inferiores, desvalorizados. E essa geração que nós vivemos, gente, é a geração, nossa geração de hoje, que nós vivemos, ela sofre desses males. Ela sofre de duas coisas que nós, justamente por causa das redes sociais, por as coisas rápidas, tá? Duas coisas que essa geração, nós temos que cuidar. É duas coisas. É a comparação e a pressa de ver as coisas acontecendo rápido, quando ainda estamos no processo da nossa vida. E aí acabamos murmurando, sentimos que nunca tivemos oportunidades. Nós olhamos e começa a achar que não tá bom a nossa história, que tá demorando demais. E por quê? E por que nós funcionamos assim? Antigamente, se você for ver, nossos pais, não sei como que era a sua convivência, mas se você já conviveu com uma pessoa grata, ela vê beleza em tudo. Se você vê uma pessoa ingrata, ela reclama de tudo. Nada tá bom. Nada tá bom. Sempre no final do dia há uma reclamação, porque o que emana dentro dela é a ingratidão. A comparação e a pressa de... Começou uma semana. Se não viu o resultado, já desanda, já não quer fazer mais nada, já abre mão de tudo, porque quer ver as coisas acontecer. E por que nós somos assim? É porque nós temos que tomar cuidado. E temos que alicerçar as nossas âncoras naquilo que realmente, aonde eu quero chegar e esperar e confiar. E saber que nós somos únicos, a nossa história é única. Deus não fez Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sou gêmeas. E Deus não fez Ctrl+C, Ctrl+V comigo e com a minha irmã. Nós somos únicas, com personalidades únicas. Cada um está fluindo aí na sua história com as suas oportunidades. Mas por que nós não conseguimos parar de comparar e parar de ter pressa das coisas acontecer? Por quê? Porque nunca tivemos tantas oportunidades, gente, de ter informações, tantas oportunidades de ter recursos, tantas coisas nas nossas mãos que nós ficamos até ansiosos, ficamos até frustrados, insatisfeitos. Por quê? Porque muitas pessoas deixaram de viver a própria vida e ficam olhando a vida e a história dos outros. Porque como agora eu tenho muito acesso a tudo, então eu olho a minha vida, eu comparo com as das outras pessoas e eu tento focar apenas nos pontos fortes e sucesso que as pessoas estão tendo. Pode reparar. Você tá lá rodando o feed, você tá vendo só o que as pessoas querem mostrar delas. Um recorte da vida delas. Mas você só tá enxergando os pontos fortes. Nossa, aquela pessoa lê todos esses livros. Nossa, aquela pessoa é boa na dieta. E você começa a ver, nossa, aí você começa a se frustrar. Aí você começa a comparar. E você não tá... É como se... De vez em quando, vocês, com certeza que acompanham pessoas na internet, vê pessoas dando relato.
acabou um casamento. Mas como assim, gente? Eles eram tão fofinhos lá na internet. Como assim? Uma pessoa fala, estou com depressão profunda. Mas ela tava tão sorrindo, gente, subia ela tirando foto, passeando e tá. A partir de hoje, vocês não vão ver na rede social, estou em tratamento. Aí você vê a pessoa e você olhava aquela pessoa, via os melhores momentos daquela pessoa, olhava e comparava a sua história, se sentia inferior, se sentia frustrada. A rede social acontece muito, né? Mas pode acontecer no seu trabalho, pode acontecer com uma prima sua que tá evoluindo, que tá lutando ali. Então, a nossa visão, ela fica distorcida da realidade. Porque as pessoas mostram o que elas querem mostrar delas. E a realidade mesmo, muitas vezes, nós desprezamos. Às vezes está escancarado na nossa... Se você está mais perto daquela pessoa, até mesmo se você está ali acompanhando, você sabe que a vida da nossa não é 100% todo dia sorrisos. Existe lágrimas, existe lugares de lutas, existe fraqueza, todo mundo. Ninguém é 100% forte. Aquela pessoa que está vendendo produto, que está falando sobre procrastinação, que está falando sobre tantas outras coisas, tá? Nossa, aquela pessoa é maravilhosa. Nossa, quem que eu sou? Não sou nada, porque, nossa... Aí você começa a comparar. Mas aquela pessoa, ela também tá lutando as guerras dela, ela tá vencendo muita coisa, muitas fraquezas que a nós ignoramos, porque ela não mostra, ela mostra que ela tá sendo forte. E isso traz a ingratidão para nós. Porque nós acreditamos que somos menos capazes. Nós acreditamos que somos menos inteligentes. Nós acreditamos que nem merecemos felicidades, porque, poxa vida, a minha história parece que entra ano e sai ano é igual. E não conseguimos acessar a gratidão. Não conseguimos acessar a gratidão. Porque a comparação, ela faz isso, gente. A comparação, ela rouba a nossa alegria das pequenas coisas do dia a dia. A comparação faz acreditar que estamos o quê? Atrasados. Que, poxa, a pessoa já está três passos na frente de mim. Nossa, sempre as coisas comigo é sempre por último, é sempre pior comigo. Outra coisa que nós vamos falar depois é a pressa, né, de ver as coisas acontecendo, é a mesma coisa. Faz você acreditar que nunca vai chegar as coisas para você, porque você tem você não consegue esperar o processo. Aí a pressa faz você roubar toda a sua alegria, porque você já queria para ontem. Tá? Aí tem em Gálatas 6, tá? Olha que versículo lindo que eu quero mostrar para vocês verem. Aqui, ó. Gálatas 6, verso 4. Aqui. Ó, verso 6, 4. Anotem isso aí, ó. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Ai, gente, esse tem que grifar bonito, né? Grifa. Cada um preste atenção. Cada um examina os seus próprios atos para poder se orgulhar e não se comparar com ninguém. Olha que coisa linda. Mas nós muitas vezes fazemos o quê? Ao contrário. Na maioria das vezes, no nosso casamento, o que a gente olha? Uma mulher, você vai lá, olha uma mulher na rede social, vê o marido da amiga levando flores, vê aqueles homens fazendo vários elogios, falando assim, o homem, né? O homem tem que fazer assim, assim, declarações, aí viagens, viajei, eu levo minha mulher para viajar.
Aí você olha seu marido, aí você se frustra e você pensa, por que meu marido não é assim? Eu já me vi, gente, olhando rede social de casais tão fofinhos, falei, nossa, como o cara pensa assim, como a mulher pensa assado, e de repente estão divorciando. E nós olhamos pro nosso casamento, quando olha aquele casal que você vê, nossa, o cara é super evoluído. Nossa, o cara ajuda a mulher. Nossa, o cara, nossa, se cuida. Aí nós pega a nossa régua, quer comparar com o nosso marido, mas a gente não sabe nem o que aquele casal tá enfrentando. As dívidas que eles estão enfrentando, as crises, problemas de se comunicarem um com o outro. Então só, às vezes trabalha só com esse negócio de rede social, só fica criando conteúdo. E no final, nós bobinhas, o casamento era para estar bem, para mim estar investindo a minha energia, de ser melhor no meu casamento, que nem aqui tá falando, né? Preste atenção no seu trabalho, preste atenção como você tá sendo como mulher, antes de ficar comparando, antes de ficar querendo julgar. Presta atenção, Adriane. Em vez de eu prestar atenção no meu casamento, eu tô prestando atenção na rede social que o pessoal tá postando, aí pego a régua e eu nem sei se aquele casal é de verdade ou não. Porque aí o que o versículo vai falar? Preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de vê-lo feito bem. Irá ter satisfação depois de ter feito bem. Então você tem que fazer bem primeiro o seu trabalho, antes de você querer sair querendo ter pressa para ver o resultado. Olha esse versículo, gente, que poderoso. Como o Senhor está falando comigo também. Pois então terá satisfação de vê-lo ter feito bem e não precisará se comparar com os outros. Não vou precisar fazer isso. Então essa comparação onde a sua realidade completa não é só um recorte, é alguns segundos que as pessoas colocam lá, que a sua amiga vai lá e fala com você, numa conversinha ali que tá ali com seus amigos num churrasco, é só o recorte, gente. Quantas pessoas que eu até já tratei em terapia que fala que a realidade é totalmente diferente. Em quatro paredes é totalmente diferente. E eu não tô prestando atenção no meu trabalho, na minha vida. Da mesma forma tem homens, né? Que olham pro casamento e falam, ai, aquela esposa é tão... apoia o marido, nossa, dissipa o marido pra tudo. Nossa, ela é super carinhosa. Minha mulher é seca. Se ilude, né? Nos bastidores ninguém sabe como é essa relação. Então a comparação, ela cria essa ingratidão. Aquilo que Deus já colocou em nossas mãos não é visto. Eu não consigo olhar e ver o meu casamento e amadurecer a minha mentalidade de quem eu quero ser e focar nisso. Então, você e eu ter esse cuidado é de uma generosidade tão grande para minha vida, é um respeito tão grande para o meu casamento, para os meus filhos. Muito, gente, eu falo, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas muitas vezes o filho, a gente vê o filho da outra amiguinha lá, né? As mulheres que estão sempre fazendo reuniões, tá tirando notas boas. Seu filho lá. Todo dia você tem que reza a cartilha para fazer uma tarefa. É aquela guerra de você ensinar, não, meu filho eu nem pego no caderno, ele se vira. E aí você fica assim, só pensando, né? Meu pai eterno. Meu filho sendo desobediente. Muitas vezes o filho da outra obedece, todo educadinho, disciplinadinho. Você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo de errado, né? Aí você olha pro seu filho, passando aquelas dificuldades na escola, você olha ele respondendo, muitas vezes você. Quem nunca, gente? Mas daí você não consegue olhar que cada criança tem a sua personalidade. Muitas vezes eu me peguei nisso. E de vez de eu focar
na personalidade do meu filho e ver que a personalidade da outra é totalmente diferente, as habilidades que o filho dela tem às vezes na escola, o meu filho não tem, mas o meu filho tem outras habilidades. Ele tem outras coisas que eu preciso, que é muito palpável, muito linda, mas eu tô sempre focando, porque como a outra tem facilidade para tirar nota boa, não precisa da mãe ficar lá gastando tempo, eu fico focando, porque você não tá prestando atenção. E aquele estresse desnecessário, porque eu tô, na verdade, sem eu perceber, eu já estou me comparando. Numa conversa, conversou aqui, então meu filho é assim, assim, a pessoa captou aquilo. Aí chega no dia a dia com os filhos, começa a fazer aquela comparação e começa a se sentir frustrada. Desrespeita a personalidade do seu filho, gastamos tempo e energia no lugar errado. Porque a comparação, ela rouba a gratidão. Rouba a gratidão, tá? E aí, é engraçado porque a Bíblia, ela vai mostrar dois personagens, assim, muito legal. Samuel, a gente já sabe que Samuel, quando criancinha, ele ouviu a voz de Deus muito pequenininho. E ali seguiu já o propósito dele para a vida dele. Mas e Moisés? Vocês lembram da história de Moisés? Que Moisés, ele começou a missão dele, ele já tinha 80 anos. Ele já teve todo um processo. Para as meninas que estão mais antigas aqui, nós ficamos um mês falando de Moisés, sobre toda a infância. Quem lembra, manda um joinha aí. A Vivi lembra. Nós falamos tudo sobre Moisés. A missão dele começou com 80 anos. Ele ouviu Deus e ali ele teve um grande encontro com o Senhor. E a missão dele foi com 80 anos. Ali ele voltou para o Egito, mas e Samuel? Então, são dois gigantes da Bíblia, dois cheios de fé que fizeram toda a diferença. Mas Deus tem um modo de trabalhar. O cronômetro do Senhor é totalmente diferente do nosso. A forma que Deus trabalha é a forma que Ele quer. E nós gastamos nossa energia na comparação. E a comparação rouba a gratidão do que temos agora. Olha que legal. E na vida profissional a mesma coisa, tá, gente? Não é diferente. Você vê alguém prosperando, você vê alguém que abriu uma empresa e tá dando tudo certo, você vê aquela pessoa que trocou de carro, seu carro vive quebrado. É pneu, é não sei o que, e você vê lá que a outra foi lá, comprou o carro, deu tudo certo. O outro recebeu uma promoção, nossa, troquei de serviço, menina, e aí eu tô assim, nossa, tô ganhando triplo. E aí você começa a se sentir inferior, você vê aquela voz falando na sua cabeça assim, você tá ficando pra trás, viu? Ó, tá vendo? Você nunca vai sair desse lugar. Daí você começa a focar no que não tá dando certo. Aí, do nada você tá irritada, do nada você tá nervosa com isso, com aquilo, mas a sua irritação, ela vem da comparação. A sua procrastinação vem da comparação. Você não tá gastando energia e não tá continuando. Você tinha todo elaborado um plano, a comparação roubou a sua alegria, aí você teve pressa de ver o resultado, você não viu o resultado, parou. Começou a procrastinar. Da onde vem a procrastinação? Da comparação. Você não persistiu. Olha como que o inimigo é astuto na nossa vida. Como devemos aprender com a gratidão. Tá bom? Vocês estão entendendo? E olha como que é engraçado, né? Muitas vezes eu admiro a colheita de alguém. Aquela pessoa na finança, aquelas pessoas no casamento, com os filhos. Mas eu sentei com aquela pessoa e vi o plantio dela. A persistência dela. Porque olhamos e comparamos porque queremos resultado rápido, mas se você sentar com aquela pessoa, não, olha, eu tive que fracassar tanto, eu tive que persistir tanto, e aí a pessoa vai sentar e vai falar, nossa, não é assim de um dia para a noite. Não é assim. A nossa vida espiritual não é assim. Se eu não persistir, eu posso até começar. Vem qualquer coisa, qualquer situação, eu paro. Quando eu paro, o inimigo vem e começa a olhar o que tá dando errado, você começa a ter pressa de ver, nossa, o negócio não vai ter resultado, aí começa a se acomodar e começa a olhar o outro. Olha como o inimigo ele é astuto.
E isso também na nossa vida física, no nosso corpo. Como o inimigo trabalha na comparação com as mulheres. Olhamos no espelho e nós não gostamos de nós. Por quê? Até mesmo com roupa, né? Toda mulher arrumadinha lá, filho, põe um negocinho apertadinho aqui, aperta ali. Uma maquiagem. Em rede social nem vou dizer, né, gente? Rede social é filtro. É a foto que tira de um jeito que parece mais magra. E você fica olhando, olha e começa a rejeitar o seu corpo. Começa a rejeitar aquilo que Deus te deu. E no final você fica sentindo o quê? Inadequada, estranha, frustrada. Essa comparação, ela frequentemente nasce de feridas, tá, gente? De feridas ligadas. A comparação, ela vai colocando você num lugar onde lá no fundo da raiz da comparação tem o quê? Uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que não teve validação, uma pessoa que foi abandonada. E aí ela se vê agora como adulta, não conseguindo vencer algumas guerras. E aí, quando ela começa a evoluir, começa a avançar, ela entra na comparação e ela volta de novo nas feridas emocionais lá de trás. E vem gatilhos, tá? E olha como é importante eu ter a minha identidade, a minha história sendo claramente escrita pelo Senhor, mas através da minha consciência do que eu quero para minha vida. E não olhando para o lado nem para o outro, olhando para minha história, para minha família, para o meu casamento, para os meus filhos. Porque senão nós podemos entrar naquilo ali. Eu só vou ser amado, só vou me sentir totalmente feliz quando tiver isso. Lembra que na live passada eu fico só nas faltas que me falta. Eu fico só olhando para isso. E aí a ingratidão, ela vem. E você fala, não, eu sou grata a Deus por isso, tal. Não, sou grata. Mas olha, tá difícil, sabe? Aí começa. O automático, sim, a sensação, a emoção que emana dentro de você é muito mais a ingratidão do que a gratidão. A ingratidão, né? Que lindo, tá? Salmo 139, ele vai colocar nós nessa identidade única, que somos únicos. O Salmo 139, ele é maravilhoso, é um dos salmos que eu mais gosto. Leio bastante ele, eu falo para as meninas assim, sempre leem ele. O Salmo 139, verso 14. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. O Senhor me fez única. Que nem eu falei, não fez Ctrl+C, Ctrl+V. O Senhor me fez única, de modo extraordinário. Então o salmista, ele está já engrandecendo a Deus, porque ele sabe que Deus fez cada um de nós e escreveu a nossa história. Então a comparação, ela tá em todos os lugares. Ela tá no talento. Aí você fala assim, aquela fala super bem. Ai, aquela tem uma comunicação, que eu queria ter aquela comunicação. Aquela ali, ó, canta muito bem. Nossa, e aquela, gente, ela tem uma liderança nata. Aquela ali, tudo que põe a mão, ela empreende, prospera. Nossa, aquele dá um ensino maravilhoso. Todo mundo é bom, todo mundo. E aí você começa a falar, nossa, eu queria ter um dom assim, parece que eu não tenho dom nenhum. Estranho, parece que eu não... Mas sendo que a pergunta é, o que Deus colocou nas minhas mãos? O que Deus colocou nas minhas mãos? Eu tenho que perguntar a Deus, o que o Senhor colocou para mim? Porque se vocês lembrarem naquela parábola do talento, Deus pediu para os servos o quê? Ele foi dividindo os talentos. 2 talentos para um, ou 2 talentos para outro, 10 talentos para outro. Na verdade, aquele que tinha 5 ganhou 10. Por quê? Porque ele produziu, ele viu o que tinha nas mãos dele, ó. Fez acontecer. E o Senhor, ele quer de nós o quê? Fidelidade ao que recebemos, gente. Aí, o que é ser infiel? Servo mau, infiel, é aquele que recebeu um talento e enterrou.
Se Deus me deu algo e eu sei o que Deus deu para mim, a família que Deus deu, o emprego que está nas minhas mãos, a saúde, tudo, eu vou cuidar e zelar e vou agradecer. E de alguma forma eu vou fazer acontecer. Eu vou parar de entrar na comparação. Porque até mesmo quando você sai do modo comparação, você começa a descansar mais e o cortisol desce, né? Lembra que eu falei pra vocês? A serotonina sobe porque você tem, e a dopamina também. Você tem, começa a ver que tá, nossa, poxa, minha filha foi bem naquela prova, ela não tinha aquela dificuldade, eu vi que ela tá evoluindo, nossa, meu marido tá evoluindo aquilo. Você começa a ter a satisfação do seu trabalho, que é aquele versículo que a gente leu. Você começa a falar assim, nossa, tá valendo a pena o meu trabalho. Tá valendo a pena minhas renúncias. Automaticamente, eu consigo ter uma clareza mental. Meu córtex, ele começa a funcionar de forma clara e começa a ter foco naquilo que eu preciso ter foco. Eu começo a saber me posicionar de forma clara em todos os ambientes da minha vida, sem dependência emocional, sem violência verbal, vitimização. Não, eu não entro nesse lugar de vitimização. Sai esse lugar de vitimização da minha vida e eu começo a ter o quê? Esse lugar de ser clara, tenho clareza da minha história, clareza do que eu estou escrevendo para minha vida. E eu começo a administrar tudo que Deus me deu, eu administro, tá? Para terminar, que eu acho que já tá quase terminando, vamos falar da pressa. Que a pressa é o inimigo do processo. Deus tá lá ajudando você, sabe? Você tá lá bonitinha, gerando algo. Tá tendo aquele... Que nem uma grávida. O que acontece? É 9 meses. É 9 meses. Se eu apressar, pode acontecer alguma coisa. Principalmente se for os primeiros meses. Cada mês há um processo para uma criança. Cada mês algo maravilhoso acontece dentro da barriga da mãe, na formação daquela criança. Nós queremos, né, ver a ultrassom, ver como que foi, se formou os órgãos. Cada ultrassom é um flash, né? É uma emoção. A mesma coisa é a nossa vida. Eu quero ver o meu casamento, viver uma intimidade profunda com meu marido, sem construir o quê? Um relacionamento de confiança. Não tem como. Eu quero colher em lugar sem plantar, sabe, gente? Eu quero ter uma conexão com meu marido que nem daquelas que vejo, sabe? Aquela conexão, aquele olhar, que lindo. Mas eu não consigo trabalhar essa comunicação, para depois vir a conexão. Porque primeiro eu preciso aprender a me comunicar com meu marido, eu preciso arranjar um jeito de aprender a trabalhar a comunicação. Automaticamente, quando a gente está se entendendo na comunicação, a conexão vem. Agora eu quero ter uma conexão ótima com meu marido, super uau. Se eu não tenho nem comunicação, a gente não consegue nem falar um com o outro, assuntos pequenos vira isso, ó. Uau. Motivo de escândalo, motivo de crises. Não, então peraí, eu vou ter que aprender primeiro isso. Então eu paro de romantizar, sabe? Eu começo a investir em lugares certos nas minhas emoções. Eu preciso entrar no equilíbrio, eu preciso aprender a construir cada tijolinho. E não vou me permitir entrar na comparação e nem na pressa. Porque as coisas precisam ter tempo para se desenvolver e não é uma conversa. Não é uma pregação, que as pessoas mudam. Nós já aprendemos aqui que nós temos padrão repetitivo, nós repetimos muitas coisas que aprendemos. Então não é a primeira conversa que você vai aprender a se comunicar certinho, não é a primeira conversa que alguns hábitos vão ser deixados no seu casamento, é a mesma coisa na criação dos filhos. Não é do nada que vai uma manhã linda, seus filhos vão estar lá assim, tudo bonitinho, te obedecendo. Não
Na educação, gente, eu preciso plantar todo dia. Cansa, mas cansa. Gente, isso é aquela coisa que eu já falei 10 mil vezes. Vai ter que continuar falando. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai germinar. Você aprendendo a se respeitar o seu marido, respeitar o seu filho, automaticamente o respeito vai vir. Não tem como não vir. Você está plantando respeito. Você está plantando confiança. Você está plantando amor. Não tem como, irmãs. Vai vir. De uma hora ou outra, vai vir. Se eu sou honesta no meu casamento, se eu sou honesta com as minhas alianças de amizade, se eu sou uma pessoa responsável, eu sei as minhas responsabilidades como mulher, eu não fico terceirizando ou arranjando desculpinha. Eu sou responsável pelas minhas obrigações e eu não vitimizo nada. Eu olho e vejo os meus limites, ao mesmo tempo eu vou trabalhando nos meus limites, vou conversando, me comunicando, mas eu vou evoluindo. Eu preciso evoluir. E eu acho lindo, gente, porque o mais legal de todas as coisas, gente, é você olhar e se comparar. Você comparar, você mesmo. E é isso que eu aprendi aqui, aprendendo. É isso que eu falo pra você, que foi algo que foi libertador. Eu aprendi que a minha comparação tem que ser comigo mesmo. A única comparação que precisa ter é a minha comparação sobre como que eu estou evoluindo. Como que eu estou evoluindo nas minhas emoções, evoluindo no meu amor com as pessoas. Como que eu estou evoluindo? Com as minhas amizades? Como que eu estou evoluindo com a minha consciência sobre a minha vida espiritual? O que eu era a Adriane de 2025? Como que a Adriane de 2026 está se comportando? Eu criei uma meta que esse ano eu vou fazer assim na minha vida espiritual. Eu tô progredindo? Eu tô com pressa de ver resultado? Ou eu tô comparando com as outras pessoas? Ou eu desanimei porque ninguém veio comigo? É isso que acontece. Eu tenho que comparar eu. A Adriane de 20 anos, a Adriane de 30 anos, a Adriane que tinha 40 anos, eu vou fazer 43. E aí eu preciso ver essa evolução e comparar a minha evolução. Peraí, Adriane, nisso aqui você ainda tá bem para baixo daquilo que você deveria estar já. Você já era para estar avançadinha. Aí sim. Beleza, estamos comparando. Agora você pega... É como você pegar um livro, gente. Você pega o capítulo 3 do livro e compara com o capítulo 20 da pessoa. Você pega o seu, escreveu a sua história, três páginas da sua história, e você vai lá e vê a pessoa que já tá no capítulo 20 contando a sua história de evolução. Aí você quer comparar os dois. Você vai se frustrar, você vai ficar triste, que a pessoa vai falar tantas coisas e você vai estar lá, nossa, eu tenho 3 capítulos da minha história, daquilo que eu tô evoluindo. E aí vem aquele desânimo. Aí você começa a enterrar tudo aquilo que Deus, sabe, te proporcionou, aquilo que você evoluiu, aquilo que cada um com o seu ritmo, cada um com a sua história, cada um tem as suas dores, cada um tem o seu talento, cada um tem características únicas. Cada um sabe a guerra interna que vem, que tem que vencer todo dia. Só que eu tô consciente. Eu não gasto a minha energia em comparação, em coisas que estão me distraindo, não. Eu sou inteligente, eu começo a perceber e falo, peraí, Adriane, volta, concentra-se, vai dar certo, continue cavando. É como você planta uma plantinha, e aí, uma semente, né? E aí, ela tá criando raiz lá pra dentro, ela não tá aparecendo nada, mas ela tá se fortalecendo. E aí você fala, ai meu Deus, olha lá e fala, ai meu Deus, não vai... Sabe que nem quando nós éramos criança, que a gente planta, né, no algodãozinho, feijãozinho? Todo dia, né? Eu lembro até hoje, se eu lembro. Na escola, assim, ó, no vidro da escola, o nome nosso e o algodãozinho com o feijãozinho. Todo dia era a minha expectativa chegar e ver como que tava, se logo ia aparecer o feijãozinho.
E quando eu tenho muita pressa, eu já quero, antes de ver se tá dando certo, será que tá dando certo mesmo que eu tô fazendo? Aí a plantinha tá lá tudo criando forma, lá, raiz bonitinha, tá dando pra virar um alicerce poderoso. Você pega a terra e começa a cavucar lá. A pressa faz a gente fazer isso, coisas que desnecessárias. A pressa faz isso. Estraga o que estava acontecendo. Lembra da casa na areia e a casa na rocha? Eram duas casas. A diferença era o firmamento dela, onde ela foi construída. Então hoje eu gostaria de deixar essa reflexão e esse versículo em Gálatas mesmo, que a gente estava lendo. Eu amei esse versículo, eu não conhecia esse versículo, tá, gente? Gálatas 6, verso 4. Mas também o verso 9, ele vai dizer assim, ó: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos familiares da fé. Então, não se compare. Aqueles homens que nós falamos aqui, entrou na comparação, deixou de viver a gratidão, momento da gratidão, momento da bênção, foi roubada com a comparação. E aí os lábios dele foram de gratidão, frustração e de se sentir injustiçados. Quando você vê alguém que já está lá na frente e que você pode pensar, nossa, eu também queria estar ali. Você olha e fala assim, se eu puder, eu vou ajudar mais ainda, porque eu não sei história, eu não sei nada da vida da pessoa. Como diz o versículo, enquanto eu puder fazer o bem, eu vou fazer o bem. Mas também não vou me distrair com a comparação e nem a pressa de ver as coisas acontecendo, porque cada um tem a sua história. Confie no tempo de Deus, né? Eclesiastes, tudo tem um tempo determinado. Todas as coisas têm um tempo determinado. As raízes, elas vão se aprofundar, elas vão se sustentar, os frutos virão. E o Senhor, Ele é fiel para aqueles que confiam no Senhor. E sai desse modo de ingratidão e começa a olhar o que tem nas mãos. O que eu tenho nas mãos é o que eu agradeço, é o que eu olho e trabalho e gasto a minha energia no que está nas minhas mãos, não aquilo que não está nas minhas mãos. Fique com essa palavra. Vocês entenderam? Vocês gostaram? Você vê como é gostoso a gente aprender do Senhor, aprender